O consumo é uma das 4 formas de relacionamento entre yin e yang. A gente parte do suposto que yin e yang estão sempre em equilíbrio, aqui, tá? Meio a meio, eles estão iguaizinhos um com o outro. Toda vez que eu tiver um padrão de yang, eu vou falar sobre calor. Sempre que eu falar sobre yin, eu falo sobre um padrão de frio, que são as características, as individualidades de cada uma dessas polaridades, ok? Então, olha, a gente está aqui, olha, nesse pressuposto de que eles estão iguaizinhos, yin e yang. A relação de consumo, ela diz o seguinte: sempre que eu tiver uma energia em ascensão, uma energia elevada, a outra vai estar sempre diminuída, ok? Então, vai sempre acontecer dessa forma. Quando eu tiver uma energia elevada, a outra vai ser diminuída. Nessa relação de consumo, eu falo o seguinte: quando eu tenho o yang elevado, eu tenho um calor verdadeiro ou um calor cheio. Nessa condição, eu tenho padrão de calor e é um calor verdadeiro, ok? Mas se eu tiver um yin diminuído, eu também vou apresentar padrões de calor, porém vai ser um calor falso. O calor ele está acontecendo não porque o yang subiu, e sim porque o yin diminuiu. Nos dois casos, eu tenho padrão de calor. Com a elevação do yang, eu tenho calor verdadeiro. Com a diminuição do yin, eu tenho um calor falso. A diferença entre um e outro: no padrão de calor verdadeiro, eu tenho sintomas muito mais exacerbados. Eu tenho febre alta, eu tenho a face toda vermelha, eu tenho irritabilidade, eu tenho explosão de raiva. Ao passo que no calor falso, esses sintomas serão um pouquinho mais brandos. Então, eu vou ter febre baixa durante a noite, eu vou ter sede durante a noite, eu não vou ter a face inteira vermelha, e sim apenas o que a gente chama de temalar. Eu vou ter nariz, as maçãs, a testa avermelhada, tá? Então, essa é uma das diferenças entre o calor frio, o calor vazio e o calor cheio. O mesmo vale para os padrões de frio, tá? Então, olha, quando eu tenho a ascensão do yin, eu tenho um quadro de frio cheio ou de frio verdadeiro, porque efetivamente, verdadeiramente, quem elevou foi o yin. Eu tenho quadro de frio, tá? Mas eu também vou ter quadro de frio quando o meu yang diminuir. Então, vai valer da mesma forma. Quando eu tiver a diminuição do meu yang, eu vou apresentar padrões de frio. A diferença é que vai ser um frio falso ou um frio vazio, né? Então, novamente, quando eu tenho a ascensão do yin, eu tenho quadro de frio. Eu tenho um frio cheio ou um frio verdadeiro. Quando eu tenho a diminuição do yang, eu também tenho um quadro de frio, mas não é um quadro de frio verdadeiro, porque não foi o yang que subiu, e sim, não foi o yin que subiu, e sim o yang que diminuiu. Nos dois casos, eu vou apresentar padrões de frio. A diferença entre eles: o padrão de frio verdadeiro é um padrão mais intenso, ao passo que o padrão de frio vazio é um padrão mais ameno. Então, só para completar, as manifestações de frio cheio, elas cursam com total ausência de sede, dores que pioram a pressão, a língua vai estar sempre com uma saburra espessa e branca. Ao passo que no frio vazio, a gente vai ter sede sem o desejo de ingerir, a língua vai ter uma saburra sempre fininha e branca, e eu vou ter, por exemplo, sudorese à noite.